E aí, tudo certo? Vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa, que colocou o iluminismo em prática, destruiu a sociedade do antigo regime, aquela que tinha um monarca absolutista, e acabou de vez com os resquícios do feudalismo na França. No vídeo anterior, eu contei todo o processo que vai até a derrubada da Bastilha e que leva à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se não assistiu, olha o card que vai aparecer aqui em cima, assiste esse vídeo, depois volta aqui para a gente dar sequência nessa história da Revolução e eu vou contar um pouquinho hoje até a chegada do Napoleão ao poder. Tem a imagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui tem o olho da razão, né? A ideia muito ligada ao iluminismo, né? Um olho com luz em volta, que é a ideia de poder enxergar com outros olhos essa realidade a partir da razão. No caso, o título que eu coloquei aqui, A Liberdade como Meta Coletiva, é porque essa declaração francesa, ela vai ser diferente de uma outra declaração, que foi aquela da Constituição dos Estados Unidos, que ela foi muito mais restritiva. Ela não trazia liberdade como meta coletiva, mas uma meta para poucos, né? Apenas para o povo daquele país e apenas para uma parte daquele povo, né? Porque indígenas, população escravizada, estava excluída desse processo. Eu comento sobre isso num outro vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. O fato dessa declaração ela ser para todos e não apenas para alguns grupos da sociedade vai fazer com que ela traga um verdadeiro pânico, um pavor aos nobres e aos monarcas de outras partes da Europa, porque na França, logo após a tomada da Bastilha, o alto clero e a nobreza começam a fugir, porque eles sabem que a revolução não vai parar ali. E aí o medo das outras monarquias, das outras nobrezas de outros países, era que esse processo revolucionário saísse para fora da França e atingisse outras partes da Europa. Então essa declaração ela é muito simbólica, embora seja importante nós lembrarmos que ela exclui pelo menos a metade da sociedade francesa, porque as mulheres não entram nessa declaração, né? Ela declara que todos os homens nascem livres e com direitos. No entanto, as mulheres tiveram um papel importante e eu diria até decisivo em diversos momentos da Revolução, como esse que vai acontecer menos de 3 meses depois da tomada da Bastilha, quando, numa segunda-feira, as mulheres vão ao mercado comprar pão e não tem pão. Não tem pão porque a França estava passando por um processo de crise econômica gigantesco, né? Comentei sobre isso no vídeo anterior. Essas mulheres que não encontram o pão, elas vão até o palácio do prefeito, vão lá falar com o prefeito da cidade. E o prefeito não está. O prefeito não estando, elas pensam que então elas têm que ir falar com a maior autoridade do país. Então elas vão até o rei. Então elas saem de sua cidade e vão até Versalhes. Lembre que Versalhes não ficava na capital, então elas se dirigem até lá com o que elas têm e vão encontrando de ferramentas pelo caminho para mostrar que elas estão enfurecidas e querem trazer o rei e a rainha para Paris, para perto do povo. Por quê? Como o rei e a nobreza ficavam muito distantes da população, eles não percebiam o que acontecia com essa população mais pobre. E aí trazer eles de volta para Paris era uma maneira de tê-los mais perto e ao mesmo tempo, né, poder incomodar mais esse rei, reivindicar mais junto a esse rei e poder ter a oportunidade de que ele percebesse como é que estava vivendo o seu povo. E aí eles retornam, então as mulheres têm uma vitória nesse momento porque elas conseguem trazer de volta o rei e a rainha para a cidade de Paris, para a capital da França. Mesmo com essa participação decisiva das mulheres, elas ainda assim ficam excluídas do direito de voto, excluídas do direito de uma participação maior na sociedade francesa. Bom, então percebam que ainda tem um rei na França, tá? Ainda tem o Luís XVI no poder, mas aquele poder absoluto ele já está entrando em decadência, porque agora os estados gerais, né, já tinha o poder maior para aquela assembleia, a Assembleia Constituinte, que acabou finalizando a nova Constituição da França, que vai entrar em vigor a partir de 1791, no dia 3 de setembro. Ela fica pronta, alguns dias depois o Luís XVI vai jurar essa Constituição, ou seja, ele vai dizer que a Constituição está acima dele. Então, nesse momento, acabou a monarquia absolutista, porque no poder absoluto do rei, né, ele tinha um poder total, e agora esse poder dele estava sob a Constituição, então ele tinha que obedecer à Constituição como todo o resto da população. Então aqui acaba a monarquia absolutista para ter início uma monarquia constitucional, ou seja, um monarca que, assim como o resto da população,
tem que obedecer à Constituição. E aí nessa Constituição havia a ideia de uma igualdade. Lembra que entre os ideais da Revolução, né, igualdade, fraternidade e liberdade, então tinha que ter a igualdade aqui, né? Era uma igualdade civil, todos eram iguais perante a lei, era uma igualdade jurídica, onde se previa punições iguais, e também era uma igualdade fiscal, porque agora clero e nobreza também pagariam impostos, assim como fazia já o terceiro estado, mas ainda não tem igualdade política, porque nem todos podiam votar e ser votados. Havia uma restrição que era chamada de voto censitário, precisava ter um mínimo de renda, um mínimo de grana, para poder votar. E isso fazia com que, dos 28 milhões de franceses, apenas 50 mil tivessem acesso ao voto, ou seja, a votar e ser votado. O que ainda vai restringir, então, o poder de voto apenas à alta burguesia. Lembra que eu comentei já que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. E aqui, nessa Constituição, é essa alta burguesia que vai assumir as rédeas da Constituição e vai assumir então a rédea do processo revolucionário. E aí sai a Constituição e as mulheres estão fora desse processo, né? Então, essa que está aparecendo aqui em cima, que é a Olympe de Gouges, ela era filha de um açougueiro, então ela não era rica, tá? Ela veio de uma família mais pobre. Ela acaba se casando, o marido morre cedo, ela acaba ficando viúva, então bem jovem ainda, e ela começa a escrever livros, né, onde ela vai lutar por essa igualdade maior das mulheres. E então, no mesmo ano que lança a Constituição, ela lança a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, porque afinal de contas o direito anterior, né, era apenas dos homens, né? Então aqui ela vai questionar algumas coisas. Então olha só o que ela diz: mulher, acorda. Mulher acorda, acorda, mulher. O nome disso é plágio, viu, Ana Maria? Mas enfim, ela vai dizer então: mulher, acorda. A força da razão faz-se ouvir em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza já não está limitado por preconceitos, superstições e mentiras, se remetendo aqui ao período medieval, né? A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da parvoíce, da idiotice e da usurpação, do roubo. Aqui nessa imagem é a continuação do texto da declaração, tá? Só que com uma imagem representando a Olympe, e diz assim: o homem escravo multiplicou suas forças, precisou recorrer às tuas forças, mulher, para romper seus grilhões, as suas correntes, aquilo que aprisionava ele, que não fazia com que ele fosse livre. Livre, passou a ser injusto com a sua companheira. Ó mulheres, quando deixarão de ser cegas? Quais são as vantagens que obtivestes na Revolução? Durante os séculos de corrupção, vós só conseguistes reinar sobre a fraqueza dos homens. Vosso império está destruído. O que vos sobra? A convicção das injustiças do homem. Ela vai trazer então uma série de questionamentos. Esse aqui é só uma parte, né, dessa declaração. Ela vai questionar ponto a ponto da declaração dos direitos do homem e do cidadão, questionando então por que essa declaração se restringe apenas aos homens e não dá direito às mulheres. Então ela vai problematizar essas questões, tá? Pensando, assim como várias filósofas iluministas pensavam e criticavam na postura dos homens que falavam em liberdade, que falavam em igualdade, mas excluíam dessa igualdade as mulheres. Ela vai trazer esses questionamentos então, de por que pensar que a mulher pode ajudar no processo revolucionário, ela vai colaborar com as conquistas, mas ela não vai poder usufruir dessas conquistas. No vídeo anterior eu mostrei uma charge parecida com essa daqui, só que na outra charge, quem estava no alto ali, né, era o clero e a nobreza, então o primeiro e o segundo estados, cavalgando no terceiro estado. Essa daqui é uma litogravura que começou a ser distribuída e publicada na época, que tinha por título: eu sabia muito bem que chegaria a nossa vez. A nossa vez, que chegou então, é a vez do terceiro estado, né? É a oportunidade deles agora de chegarem ao poder. Então, se vocês observarem aqui, né, nós temos o clero, né, esse aqui da frente, a nobreza, e agora montado está o terceiro estado. Seria ali um representante de um camponês, né? Ou de um sans-culottes, que pertencia então a esse terceiro estado e que agora havia chegado mais perto, né, do poder. Percebam que quando o terceiro estado chega ao poder, ele não quer vingança, né? Ele quer justiça, ele quer igualdade, ele quer liberdade, ele quer fraternidade. Então não é um processo vingativo, não é um processo de revanche,
é um processo agora de igualar, né? Que todos paguem impostos, que todos tenham as mesmas condições e aqueles que se aproveitaram de privilégios no passado que redistribuam aquilo que conquistaram graças a esses privilégios. Bom, definiram lá a Constituição, ela foi colocada em prática, o Luís XVI jura obediência a essa Constituição, mas por trás dos panos vai começar uma guerra contra-revolucionária, ou seja, uma guerra contrária à Revolução Francesa. A Assembleia Nacional vai permanecer com o seu poder legislativo, podendo criar leis, alterar as leis, controlar o poder executivo, então poder controlar o rei, mas aí ela vai começar a sofrer reações do Luís XVI, o rei da França, que vai buscar aliados fora da França, que aí seriam o imperador da Áustria, o Leopoldo, lembrando que a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, ela era austríaca, né? O casamento deles foi um casamento arranjado exatamente para selar a paz e a união entre os dois reinos. O rei da Prússia, o Frederico Guilherme, também entra na jogada, e parte da nobreza que ainda não tinha fugido da França e do alto clero também vão apoiar o rei. E aí vai começar uma guerra de verdade, tá? Com tiro, porrada e bomba. E mesmo com todo o apoio estrangeiro, quem vai vencer essa guerra vai ser a Assembleia Nacional, com o apoio então do Terceiro Estado, com o apoio da população francesa. Então eles vencem lá no dia 20 de setembro de 1792 e já no dia seguinte proclamam a República, ou seja, não tem mais rei. Por que eles tiraram o rei? Porque o rei traiu a pátria. O rei se aliou a outros imperadores, reis, para poder derrotar um processo que estava acontecendo dentro do seu país, conduzido por parte do povo, né, que seria então o terceiro estado. Então, o rei vai ser tirado do poder. E eles vão proclamar então uma república. Não vai mais ter rei, agora vai ter um presidente, vai ter um líder, vai ter uma pessoa que vai controlar o poder executivo e sem mais a presença de uma monarquia, sem mais um rei com poder hereditário que passa de pai para filho. A partir de 1792 tem início uma nova fase que nós vamos chamar de Convenção Nacional. Já ouviu falar em direita e esquerda no poder? Bom, essas posições políticas elas têm total relação com a Revolução Francesa e a maneira como os deputados se colocavam dentro dessa convenção nacional lá na Assembleia. Então aqui ó, a gente tem os que sentavam à direita, que eram os girondinos. Sabe aquela coisa que os alunos têm na escola, de sentar perto do coleguinha que pensa parecido, que gosta das mesmas coisas e por isso acaba fazendo uma amizade, acaba tendo uma afinidade? Bom, os deputados sentavam próximos uns dos outros de acordo com as suas afinidades também. Então acabou que eles acabaram virando, né, os girondinos, o grupo da direita. O grupo da direita era então o grupo formado pela alta burguesia, que estava ligado às manufaturas. Lembre que havia poucas fábricas ainda na França, então os mais poderosos nesse sentido eram aqueles que tinham as manufaturas, que ainda faziam um trabalho manual, mas em grande escala. Uma burguesia comercial, então ligada aos grandes comerciantes, aos grandes empresários, aos banqueiros, então pessoas que tinham muita grana. Né? O que os girondinos defendiam? Eles defendiam a descentralização política, então que cada província, por exemplo, pudesse ter uma autonomia maior e não houvesse um controle tão grande por parte do poder executivo, e eles defendiam que a população em geral tinha que estar fora do processo revolucionário, que quem tinha que conduzir esse processo era a burguesia, não o terceiro estado como um todo, mas apenas a burguesia devia seguir comandando a revolução até que, né, se colocasse em prática o projeto político do terceiro estado. Já à esquerda sentava ali era mais de um grupo, mas a grande maioria era formada pelos jacobinos. Quem eram os jacobinos? Eles eram aqueles que estavam ligados a uma classe média mais baixa, os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, né, aqueles caras que não tinham muitas posses, os camponeses. Então esses caras eram os que estavam ligados então aos jacobinos, que daí já defendiam ideias mais radicais, mudanças mais radicais. Não achavam que o processo revolucionário tinha que ser conduzido só pela burguesia, mas por todos. Tinha que pensar na melhoria da qualidade de vida para todos, inclusive para a população mais pobre, que não tinha nem acesso ao voto. Né? Então uma das propostas dos jacobinos era garantir o direito ao voto a todos os homens, e não só aos homens mais ricos. Entre os jacobinos, 3 figuras se destacaram bastante, que foi o Robespierre, o Danton e o Marat. Eram 3 líderes do grupo dos jacobinos que defendiam então essas diversas propostas, né,
de reformas que beneficiassem a população e principalmente a população mais pobre. Mas também, no grupo que sentava à esquerda, a gente tinha uma ala mais radical, indicada como montanha, ou como os franceses chamavam os cordeliers, eram aqueles que defendiam ideias mais extremas, como o fim da propriedade privada, ou seja, que não tivesse mais nenhum banco controlado por um único proprietário ou um grupo de proprietários, que não tivesse mais nenhuma manufatura, né, uma pequena indústria controlada por um grupo de pessoas, mas que tudo fosse coletivo, né? E também defendiam uma reforma agrária mais radical, né, uma redistribuição das terras entre os camponeses. E o outro grupo, que era o que ficava então aqui, pintadinho em verde, que ficava lá embaixo, né, era o chamado de grupo da planície ou pântano. Esse daqui era o grupo que ficava no meio do caminho. Então eles não estavam nem à direita nem à esquerda. Na verdade, eles iam de acordo com os interesses deles em cada momento. Então eles podiam votar tanto junto com a direita quanto votar junto com a esquerda. Por isso a posição deles ali na Assembleia era exatamente essa, né, de ficar no meio do caminho onde eles pudessem dialogar com os dois lados. Bom, então logo que o rei é retirado do poder, né, e dá início a uma república, quem assume o poder são os girondinos, tá? Esse grupo da direita. E eles passam a sofrer com algumas ameaças internas e externas. Internamente, eles tiveram que lidar com umas propostas mais radicais dos jacobinos, como aquela que queria o fim da propriedade. Isso deixava eles morrendo de medo, porque afinal de contas esses estavam ligados à alta burguesia, aos maiores proprietários de terras, de bens, de bancos, enfim, de tudo que concentrava a maior parte do dinheiro. Tinha outra ameaça interna, que era a presença ainda da família real na França. Vamos lembrar que, historicamente, né, ao longo de séculos, houve a ideia de que o rei ele estava lá porque Deus quis. E agora eles tinham que convencer a população de que o rei ainda estava na França, mas ele não mandava mais, porque agora o rei não tinha mais autoridade. Então era muito complicado ainda manter esse poder republicano, ou seja, um poder sem rei, com o rei vivendo dentro da França. Só que, ao mesmo tempo, o rei tinha cometido um crime grave, que era trair a pátria. Ele traiu a sua população, ele traiu os franceses, se aliando a povos inimigos para lutar contra franceses. Então, o rei vai ser julgado, condenado, e vai ser a condenação dele vai ser a morte na guilhotina. A guilhotina, ela era então esse instrumento onde era cortada a cabeça da pessoa, tá? E aí essa vai ser a execução dele em janeiro de 1793. E aí não tinha mais aquela ideia, né? De que, nossa, como é que vocês mandam se ainda tem rei? Não, não tem mais rei. Né? Eles cortaram a cabeça do rei. Só que a execução do Luís XVI vai levantar um pavor extremo nos reis de todos os países na volta. Porque imagina se começa aí a notícia de que, olha lá na França, o povo se juntou, tirou o rei do poder e cortou a cabeça do rei. E as pessoas, isso vai dar ideia, né? As pessoas vão achar que dá para fazer isso também com o rei do território deles. Então, os países vizinhos, Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia, começam a se unir para poder derrotar esse processo revolucionário francês, porque afinal de contas eles estavam indo longe demais. Então eles passam a sofrer com uma nova ameaça externa, que vai ser a união desses países contra a Convenção Nacional. Como na guerra anterior eles tinham conseguido, né, uma vitória, eles se mantêm unidos, né, mantêm um exército forte e conseguem derrotar essa coligação contrária à Revolução Francesa. E aí os jacobinos chegam ao poder a partir de julho então de 1793 para conter essa ameaça. A principal proposta era a criação de um comitê de salvação pública. Vamos lembrar que a França estava numa crise econômica que já vinha ainda da época em que Luís XVI comandava o país. Eles acreditam que a solução é colocar no poder o Robespierre, esse que está aparecendo aqui. O Robespierre ele era conhecido como o incorruptível, aquele que ninguém conseguia corromper as ideias, aquele que ninguém conseguia fazer se corromper, se perder daquilo que ele acreditava. E aí o Robespierre coloca em prática esse comitê de salvação pública, que vai substituir as autoridades das províncias. Então, eles vão tirar aqueles que eram aliados do rei e vão colocar pessoas agora que eles possam confiar. Ele vai distribuir as terras dos nobres entre milhares de camponeses, uma das propostas dos jacobinos que ele consegue colocar em prática. Vai tornar a educação pública, gratuita e obrigatória. Lembrem que antes apenas burgueses e nobres tinham acesso à educação. Agora há a oportunidade de educação para todos, porque haverá escola para todos.
ele também acaba com a escravidão nas colônias francesas. O Haiti era a mais rica colônia dos franceses naquele momento, uma grande exportadora de açúcar, e boa parte do país, a grande maioria da população do país, 94, 95%, era formada por população negra, descendente de africanos, muitos deles ainda escravizados, alguns já livres, porque afinal de contas o Robespierre vai colocar em prática uma ideia iluminista, né? Falar em liberdade e manter a escravidão é extremamente contraditório. Então, acabando com a escravidão nessas colônias, era uma maneira de colocar em prática, então, essa ideia de liberdade que eles tanto pregavam na Revolução Francesa. Vai fazer a criação de manufaturas públicas, não mais controladas apenas por alguns proprietários da alta burguesia. Vai estabelecer a lei do preço máximo, e isso vai fazer com que os principais produtos consumidos pela população mais pobre tenham um preço estabelecido, um preço limite estabelecido, para que não cobrem absurdos em cima daquele produto. E vai estabelecer que todos os homens, a partir dos 21 anos, possam votar. Não tem mais o voto censitário, que é aquele voto que apenas os mais ricos podiam votar e serem votados. Agora, há pouco eu falei que estava se criando uma coligação contra-revolucionária, né, de outros países. Eles tinham o apoio ainda daqueles que defendiam a volta de uma monarquia, daquela nobreza que ainda restou na França, que ainda não tinha fugido. Só que aí Robespierre vai criar o Tribunal Revolucionário para julgar todos aqueles que pudessem ser considerados traidores da Revolução, aqueles que estivessem traindo a pátria, os ideais da pátria naquele momento. E ele vai dar início ao chamado período do terror, porque vai ser um período onde milhares de pessoas vão ser condenadas à morte de maneira arbitrária. Não havia o julgamento, não havia o direito de defesa, o direito de um interrogatório justo. Na verdade, qualquer pessoa que tivesse qualquer suspeita de estar conspirando contra a Convenção Jacobina, poderia ser condenado à morte na guilhotina. Isso é a guilhotina, né? Uma lâmina de ferro pesadíssima que era colocada lá no alto. Essa parte era levantada, daí a pessoa que foi condenada, né, tinha seu pescoço colocado aqui, ficava com a cabeça para fora, e aí havia lá um carrasco, né, que quando fosse autorizado, soltava a corda e a pessoa perdia a cabeça literalmente. Esse tribunal vai começar a julgar todos aqueles então que eram considerados inimigos da população naquele momento. Então, os monarquistas, né, aqueles que ainda defendiam a volta de um poder real, foram condenados à morte na guilhotina. Os girondinos, porque eles não eram do grupo que estava no poder, também foram condenados à morte. O Danton, que era um dos amigos do Robespierre, também vai ser condenado à morte, porque ele achou que o Danton estava traindo a amizade dele, estava traindo os ideais da Revolução e vai ser condenado à morte. Lembra da Olympe de Gouges, aquela da Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã? Tá aí, foi condenada à guilhotina também. E no fim, até o próprio Robespierre foi condenado à guilhotina. E eu vou trocar de tela antes que eu seja o próximo. Pronto. Mas assim, mas o próprio Robespierre se condenou à guilhotina? Como assim? Não, na verdade, o Robespierre ele passou a ser muito criticado por causa de todas essas condenações arbitrárias, né? Tanto que havia um panfleto que trazia essa imagem que eu estou mostrando aqui, né? Onde mostrava ali o Robespierre pisando em dois conjuntos de papéis ali, ó, que um é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a outra é a Constituição, porque afinal de contas começaram a questionar. O Robespierre estava traindo a Constituição, estava traindo essa declaração, porque ele não estava dando os direitos que eram necessários à população, né? Então, ele estava condenando sem justificativas, sem um processo legal justo. E aí, então, tanto que mostra aqui na crítica, né, podem notar que tem várias guilhotinas. Então tem aqui, ó, letra A, B, C, D, E, passando a ideia de que não adiantava mais uma única guilhotina para eliminar os opositores, porque aí passa a ideia de que todo mundo virou inimigo, né? E aí então tinha muitas guilhotinas, tanto que de fato, né, milhares de pessoas foram condenadas à morte nesse momento, no chamado período do terror. E aí, o que dizia então nesse panfleto era: Robespierre ordenou a execução de todos e, por fim, mandou executar o carrasco. Ou seja, ou contém o Robespierre, e conter o Robespierre era condená-lo também, ou só ia sobrar ele mesmo, né? Porque ele estava considerando todos como inimigos. Então, os girondinos dão um golpe e assumem o poder. E aí vai ter início né, uma nova convenção dos girondinos, que também vai ser conhecido como ainda o período do terror, continua o período do terror, porque eles seguem ainda numa fase bastante violenta, porque eles desarmam a população para poder se vingar
dos jacobinos. Né? Quando os jacobinos estiveram no poder, mandaram matar os girondinos. Quando os girondinos chegaram ao poder, mandaram matar os jacobinos. Eles anulam algumas coisas criadas então pelo Robespierre, como o voto para maiores de 21 anos é anulado, volta a ser o voto censitário, só para os mais ricos. Eles acabam com a lei do preço máximo e criam uma nova constituição. Não vai mais ter uma pessoa controlando o poder executivo, vai ter um diretório onde vai ter 5 diretores e 8 ministros controlando a administração da França. E aí esse diretório começa então em 1795 com campanhas militares para ampliar as fronteiras da França, e aí eles vão acabar conquistando parte do que hoje seriam a Holanda, a Suíça, a Itália, inclusive vai fazer campanhas fora da Europa, como por exemplo a campanha no Egito para tentar manter um maior controle sobre o mar Mediterrâneo, que os britânicos naquele momento estavam controlando, e essa campanha vai ser comandada por um general chamado Napoleão Bonaparte. Então um dos caras, né, que vai ganhar visibilidade nesse momento, vai se tornar um importante general, surge então nesse momento do diretório, né, com essas campanhas militares iniciadas então pelos girondinos. E eles vão enfrentar, bater de frente contra a oposição. Então a guilhotina continua, tá? Agora para quem? Pelos monarquistas, que agora vão ter apoio da Inglaterra. Vocês podem estar pensando, tá, mas já mataram o rei, a Maria Antonieta também já foi guilhotinada, e aí agora, sim, quem é que vai ser o rei? Então, eles queriam que o irmão do Luís XVI, né, o conde de Artois, assumisse o poder como o novo rei da França. Tá? Isso não ocorre porque essas revoltas são rapidamente sufocadas pelos girondinos. E eles queriam também conter os novos jacobinos, que tinham uma forte influência nos jornais da época, que vão ser fechados, então todos os jornais de oposição vão ser fechados para abafar todas as críticas ao diretório. E aí você pode estar se perguntando, tá, então acabou a revolução, que estão se matando tudo, e o processo revolucionário todo se perdeu. Na verdade, né, os ideais que surgiram lá no início foram se perdendo aos poucos, né? Mas ainda tem aí a chegada do Napoleão, que aí fica para um próximo episódio. Mas espera aí que tem tema hoje, para todo mundo que está aí assistindo o vídeo. Ó, o tema é esse, ó, e eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mandaram lá uma mensagem assim, ó. Aí, tá quase na hora da prova. Pode me explicar rapidão aquela parada de Revolução Francesa? E o professor fez um resuminho ali, só com emojis. Consegue explicar a Revolução Francesa com essa série de emojis aí? E não é tão difícil assim. Mas eu explico só no próximo vídeo. Até lá!